Boa noite, meu nome é Caio e hoje a gente vai ver como calcular o volume usando a integral tripla, certo? A questão aqui é para calcular o volume entre esses dois paraboloides. Um que é z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e o outro que é 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, isso daqui vai dar uma integral tripla de dz, dy, dx. Só que qual o problema? Usando as coordenadas cartesianas, isso vai dar muita conta. Então, a alternativa melhor seria usar as coordenadas cilíndricas. Então, com o Jacobian, isso ficaria a integral tripla de r dz dr dθ, certo? Então vamos ver a variação de z. Z toca primeiro o gráfico nessa função, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então z vai estar variando de x ao quadrado mais y ao quadrado até essa outra função, 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos analisar a intersecção entre esses dois gráficos para saber o valor do raio e de θ, tá? Então, fazendo uma projeção vista assim de cima, aqui ficaria o eixo x, aqui o eixo y e o gráfico ficaria um círculo. E agora vamos achar a função desse círculo. Igualando as duas funções, temos x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Passando tudo que tem x e y para um lado, fica 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado é igual a 4. Dividindo tudo por 2, temos x quadrado mais y ao quadrado é igual a 2. Ok? Então, lembra que o nas coordenadas cilíndricas, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então isso é igual a r ao quadrado. Logo, r é igual a raiz de 2, certo? E o θ vai de 0 à volta completa, 0 a 2π. Então, montando a integral, fica a integral tripla de r dz dr dθ, onde o z varia de isso, mas isso não é r, então z varia de r até 4 menos o r, 4 menos r. O r vai variar de 0 a raiz de 2, 0 a raiz de 2, e o θ vai de 0 a 2π. Pronto, agora é só calcular essa integral. Então isso fica igual a integral de 0 a 2π, integral de 0 a raiz de 2 de rz indo de r a 4 menos r dr dθ. Ou seja, isso fica a integral dupla de 0 a 2π de 0 a raiz de 2 de 4 vezes r, 4r.
menos r vezes r menos r ao quadrado, menos r vezes r, r ao quadrado, dr dθ. Então isso fica integral dupla de 0 2π de 0 a raiz de 2 de 4r menos 2r ao quadrado dr dθ. Isso fica igual a integral de 0 a 2π de integral de 4r fica 2r ao quadrado. A integral de menos 2r ao quadrado é menos 2 terços de r ao cubo, com r indo de 0 a raiz de 2 dθ. Substituindo, fica a integral de 0 a 2π, raiz de 2 ao quadrado, 2 vezes 2, menos 2 vezes raiz de 2 ao cubo, fica 2 raiz de 2 sobre 3 dθ. Então, aqui fica integral de 0 a 2π de 4 menos 4 terços de raiz de 2 dθ. Agora, integrando em relação a θ, fica 4θ menos 4θ raiz de 2 sobre 3, indo de 0 a 2π. 4 vezes 2π, 8π, menos 4 vezes 2π vezes raiz de 2, dá 8π raiz de 2 sobre 3 unidades de volume. Então, a gente acha que esse é o volume do sólido compreendido entre esses dois paraboloides. Olá pessoal, meu nome é Wesley Henrique, estamos aqui com nossa disciplina de cálculo 2 e o conteúdo a ser trabalhado hoje é cálculo de volume por meio de integral tripla. Nosso objeto de estudo vai ser aqui a nossa esfera e para calcular o volume dela nós vamos calcular essa integral aqui. Porém, tendo em vista que o cálculo dessa integral por meio de coordenadas cartesianas se tornaria muito mais complicado, nós vamos usar coordenadas esféricas. E assim nós temos algumas observações aqui a fazer que vão gerar nossos limites de integração. Aqui, nossa esfera de raio R tem uma distância do zero até a borda da casca esférica, que nós vamos denominar por ρ. O ponto na casca esférica gera uma projeção no plano que tem uma angulação, nós vamos chamar de θ. E também tem outra angulação aqui, que vamos chamar de φ. Como vocês podem ver, já que nossa esfera tem raio R, ρ vai variar de 0 a R. Essa angulação aqui, ela pode ser de qualquer desses pontos aqui, fazendo uma volta. No caso, 2π. Então, nosso θ vai variar de 0 até 2π. Já o nosso φ, ele pode variar daqui até aqui embaixo. Fazendo esse percurso aqui de 180 graus, logo ele vai variar de 0 a π. Outra observação a ser feita é que em coordenadas esféricas, o nosso dv ele é dado por ρ quadrado seno de φ dφ dρ dθ.
A partir disso, nós já podemos montar a nossa integral aqui, que vai ser integral de 0 a 2π, integral de 0 a r e integral de 0 até π. Como integrais triplas nós resolvemos de dentro para fora, devemos organizar de uma forma para que possamos resolver desse jeito. Então aqui nós vamos organizar com ρ ao quadrado, seno φ, dφ, dρ, dθ. Nós precisamos resolver de dentro para fora. Então nós vamos começar com essa primeira aqui, com este intervalo. Vamos pegar de 0 a π de ρ quadrado seno de φ. Como nós estamos trabalhando... esqueci aqui de colocar o dφ. Como nós estamos integrando em relação a dφ, podemos tratar o ρ como uma constante. Então ele vai sair da nossa integral, que vai nos dar ρ quadrado, integral de 0 a π, seno de φ dφ. Integral do seno dá menos cosseno. Então nós ficamos com ρ quadrado menos cosseno, variando de 0 até π. ρ quadrado menos cosseno de π, que é o cosseno de 180, é menos 1, menos o cosseno de 0, que vai dar 1. Logo aqui dentro dá menos 2, com o sinal de fora, nós temos 2ρ quadrado. Agora, continuando nossa integral, vamos calcular a segunda, que ficaria integral de 0 a r de 2ρ quadrado dρ. Como novamente estamos integrando de dρ, estamos integrando em relação a ρ, então podemos tratar o 2 como uma constante. O removemos da integral, ficamos com a integral de 0 a r de ρ quadrado dρ, 2 vezes a integral de ρ quadrado vai dar ρ ao cubo sobre 3, variando do intervalo de 0 a r. Quando nós substituímos o r, vai dar 0, então o que vai resultar apenas em 2 r ao cubo sobre 3. E este resultado vamos integrar novamente no último intervalo de integração, o que nos dará a integral de 0 até 2π de 2r ao cubo sobre 3 dθ. Como estamos integrando em relação a dθ, todo esse termo aqui se torna constante. Nós o removemos da integral, ficamos com 2r ao cubo sobre 3 vezes a integral de 0 a 2π de dθ, o que nos dá 2r ao cubo sobre 3 vezes
θ variando de 0 até 2π. Quando θ for 0, vai ser 0. Então, nós ficamos apenas com 2π, o que nos dá 2r ao cubo sobre 3 vezes 2π. Organizando aqui de outra forma, vocês vão reparar que essa é uma velha conhecida de vocês. 4 terços de πr ao cubo, que é o volume da esfera. Chegamos na fórmula, por assim dizer, do volume da esfera por termos usado um raio R. Porém, se tivéssemos uma esfera com raio definido, geraríamos de fato um volume. Bom, isso é só, pessoal. E aí, galera, boa noite. Eu me chamo Thiago Noronha e nessa aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre como as integrais triplas elas aparecem na física. Como é que nós utilizamos esse artifício do cálculo 2 para determinar fenômenos físicos, como por exemplo a hidrodinâmica, a hidroestática, a cinemática da rotação, a cinemática pura, a dinâmica, entre diversas outras áreas da física que se utilizam dessas mesmas integrais. Inicialmente, nós trabalhamos com conceitos básicos no cálculo 2 em relação à física, como é o caso do momento de inércia. Lá na física, falando de maneira mais próxima dela, o momento de inércia é determinado como a característica de um corpo em resistir a uma determinada aplicação de força para que ele se movimente ou ele rotacione. Aqui, no cálculo 2, nós podemos determinar o nosso momento de inércia em relação a um eixo como sendo integral tripla. E nós escrevemos da seguinte maneira, ó. O meu momento de inércia em relação a um determinado eixo, ele vai ser dado pela minha integral tripla do meu sólido, da minha distância ao quadrado, pelo elemento de densidade e o diferencial de volume. Mas essa distância aqui que é dada em relação ao eixo, ela pode ser melhor compreendida quando a gente leva em consideração o nosso gráfico. Aqui, quando eu tenho um ponto com suas coordenadas x, y e z, nós percebemos que, para determinar o momento de inércia em relação ao eixo, nós iremos trabalhar claramente essa distância que existe entre o eixo escolhido e o nosso ponto. Observando bem a nossa figura, nós teremos a formação de um triângulo. Logo, trabalhar com essa distância significa trabalhar também com os nossos catetos. E neste caso, o cateto que equivale à hipotenusa deste triângulo, nada mais é do que a minha distância z e a minha distância y, como foi dado nesta equação. Logo, de maneira geral, para determinar o momento de inércia de qualquer outro eixo, basta apenas que eu olhe a relação que ele possui quanto aos catetos do triângulo que ele forma. Então, o momento de inércia no eixo y é igual à integral do meu sólido, no caso da minha distância em relação ao ponto, pelo meu diferencial de volume e o meu elemento de densidade. Sabendo que isso daqui, como vocês perceberam, ele não se altera, pois nós sabemos que isso daqui, quando integrado, equivale à massa do nosso corpo. Enfim, mesma situação se aplica ao eixo Z. É a integral do meu sólido, da minha distância em relação ao ponto, pelo elemento de densidade e diferencial de volume. Tá ok? Outra situação que nós podemos determinar é o momento do corpo em relação ao plano. Para isso, a gente pode observar uma segunda situação. Se nós temos uma determinada superfície, uma placa, e nessa placa eu possuo um ponto que vai desde a superfície
até uma determinada altura. Então, para determinar esse meu momento em relação a um determinado plano, que é um conceito muito importante quando nós vamos utilizar o cálculo 2 para determinar o baricentro ou centro de gravidade de um corpo, nós vamos dizer que o momento do corpo em relação a um eixo, quando eu possuo esse eixo começando em um dado ponto, ele vai ser igual à minha integral do sólido dessa minha distância que existe de um ponto a outro pelo elemento de densidade e o diferencial de volume. Perceba que, da mesma maneira como nós determinamos, de maneira mais geral, o momento de inércia para qualquer eixo, o momento em relação a um determinado eixo também pode ser dado de maneira generalizada. Apenas, nós vamos determinar as diferentes distâncias que podem ocorrer nesse elemento aqui. Portanto, o momento em relação ao eixo x, quando o x está em um determinado ponto, é uma integral tripla do sólido da distância que existe entre esse ponto e a superfície pelo elemento de densidade e o diferencial de volume. A mesma coisa vale para z. A minha integral tripla da distância que existe entre a superfície e o ponto pelo elemento de densidade e o diferencial de volume. Agora que nós sabemos já dessas duas definições, do momento de inércia e do momento em relação ao corpo, nós podemos agora trabalhar com um conceito extremamente importante, que é o conceito de centro de gravidade ou baricentro de uma figura. Fisicamente falando, esse centro de gravidade, também chamado de centro de equilíbrio, ele é dado por um determinado ponto no corpo ou no sólido, em que as forças que são aplicadas farão com que ele entre em equilíbrio sem que nenhum dos eixos entre no estado de rotação. Analiticamente falando, caso um desses eixos entrasse em momento de rotação, os outros eixos também entrariam pela combinação linear que existe entre eles. Logo, falar desse ponto é falar do ponto exato em que o corpo permanecerá em inércia. Logo, então, nós podemos determinar que, se o corpo permanecerá em inércia e é o momento desse corpo em relação ao eixo, nós podemos dizer que o momento do eixo x vai ser igual ao momento do eixo y, que vai ser igual ao momento do eixo z, que vai ser igual ao momento desses determinados eixos no ponto de gravidade, que é igual a zero. Ou seja, isso daqui indica que o meu corpo, de fato, está em inércia. Não há nenhuma relação com os meus eixos se movimentando ou movimentando um ao outro. Logo, nós podemos determinar, através dessa relação, que o momento desse determinado eixo para o seu ponto de gravidade, que é igual a zero, é igual a, só rebuscando aqui nossa equação, é igual à integral tripla do sólido pela diferença de altura, o elemento de densidade, diferencial de volume. Aplicando uma propriedade distributiva aqui, nós vamos ter que a integral tripla do meu sólido vai ser igual a x elemento de densidade, diferencial de volume, igual a integral tripla do meu sólido, x do ponto de gravidade, diferencial ou elemento de densidade, diferencial de volume. Perceba que apenas fiz uma operação básica para evitar que a integral ficasse negativa do lado esquerdo. Passei ela para o lado direito, permitindo que ela pudesse trocar de sinal. Sabendo então que isso daqui equipara-se ou equivale a uma constante, já que se eu altero esse ponto de gravidade do meu corpo, ele não permanecerá mais em equilíbrio, eu posso colocá-lo para fora da integral.
Colocando ele para fora da integral, eu terei que esse ponto de gravidade, ele nada mais será do que a integral tripla do sólido de x, elemento de densidade, diferencial de volume, dividido pela integral tripla do mesmo sólido, diferencial ou elemento de volume, diferencial de volume. Perceba que isso daqui equivale à massa do meu sólido. E isso daqui equivale ao momento de x, do eixo x, quando esse meu dado ponto aqui equivale a zero. Se ele vale zero, isso daqui tende a zero. Logo, isso daqui é a mesma coisa que o momento do meu eixo x quando x é igual a zero. De maneira geral, eu posso dizer que o y de gravidade vai ser dado pelo momento do eixo y, quando o dado ponto for zero, dividido pela massa do meu corpo, e que o z de gravidade vai ser igual ao momento do meu eixo, quando o dado ponto for zero, pela massa do meu corpo. E então, por fim, nós podemos agora enunciar uma outra situação que também utiliza das integrais triplas e que é muito recorrente em diversos assuntos de física, que no caso é o nosso teorema da divergência ou teorema de Gauss. Sabendo que, inicialmente, o teorema de Gauss, ou que o cálculo da superfície, melhor dizendo, ele é dado por uma integral de superfície de um determinado fluxo vezes o meu vetor normal pelo diferencial de superfície, o teorema de Gauss vem para dizer que isso daqui equivale basicamente à integral tripla do meu mesmo sólido, só que do divergente do meu fluxo pelo diferencial de volume. E o que é esse divergente de fluxo aqui, que faz toda a diferença para que nós possamos ter a nossa integral tripla? Esse divergente do fluxo nada mais é do que calcular as minhas derivadas parciais da minha função fluxo em relação às coordenadas que ele possui. Neste caso, o divergente de f vai ser a minha derivada parcial da minha função fluxo em relação a x, mais a derivada parcial da minha função fluxo em relação a y, mais a derivada parcial da minha função fluxo em relação a z. Nada mais do que isso. Então, desta maneira, nós conseguimos calcular o campo que passa por uma determinada superfície de um determinado sólido, seja ele campo elétrico ou campo de fluido, simplesmente reduzindo o nosso trabalho. Ao invés de calcular inúmeras integrais de superfície, nós calculamos apenas uma integral tripla em relação ao fluxo ou à função fluxo que passa por essa determinada superfície.